Graças a Deus. Depois, no final, nós temos aí mais um louvor baseado na temática, né? Vamos abrir as nossas Bíblias. O Léo também vai colocar ali o versículo que nós estaremos abordando nesta oportunidade. Graças a Deus. Apocalipse, capítulo 1. Os irmãos estão nos acompanhando e estamos explorando o livro por completo. E nós vamos gravar aqui, transmitir o culto, versículo por versículo do Apocalipse. À luz da Bíblia, sem sensacionalismo, sem invencionice, apresentando a interpretação correta, com alguns pontos de vista de muitos teólogos comprometidos com a ortodoxia bíblica, com a palavra de Deus. Verso 7 está aí, olha, vamos fazer a leitura mais uma vez. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Os que estão nos acompanhando, aí vocês podem observar que a leitura no texto original, ela está aqui, nós estaremos fazendo daqui a pouco, né? Então, queridos, nós vamos falar sobre esse versículo 7. E para os irmãos terem uma ideia, o versículo começa dizendo: eis que vem com as nuvens, né? A expressão grega é idur erketai, metar ton nephelon, né? Que aqui está dizendo, seria eis que vem com as nuvens. E para os irmãos terem uma ideia, nós queremos dizer que nós vamos seguir aqui um apontamento, está aí. Primeiro, nós temos a base do Apocalipse. Está lá, é o primeiro, viu? Lá deveria ser o primeiro, mas não tem problema. Qual é a base do Apocalipse? Qual é a estrutura do livro do Apocalipse? Aqui está toda a estrutura ou o alicerce do Apocalipse, está aqui nesse versículo 7. Por que, pastor, o versículo 7? Porque nós podemos dizer que o versículo 7, ele trata sobre a segunda vinda de Cristo. E essa segunda vinda de Cristo, queridos, ela vai ser caracterizada, ela vai ser marcada por acontecimentos que apontarão para o fim do tempo. Então você tem a base, só mais um retornozinho aí. Você tem aqui a base, a partir de hoje coloque isso na sua mente. Qual é a base do Apocalipse? É a segunda vinda de Cristo. O Apocalipse, ele se preocupa em relatar essa segunda vinda de Cristo. Eu quero dizer aos irmãos aqui presentes e aos que também nos escutam, às vezes quem está nos assistindo nessa oportunidade, seja um pós-tribulacionista, um mid-tribulacionista, ou quem sabe um amilenista. Nós da Assembleia de Deus seguimos a interpretação pré-milenista, não é isso? Nós acreditamos que Jesus Cristo, ele vai vir buscar a igreja antes da grande tribulação. Nós não acreditamos na ideia que Jesus virá na metade da grande tribulação, como creem os meso-tribulacionistas, ou depois da grande tribulação, como acreditam os pós-tribulacionistas de que a igreja passará pela grande tribulação, e os amilenistas, que na verdade tratam tudo isso como se fosse um assunto simbólico e espiritual. Nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Estou explicando isso aqui porque às vezes alguém diz: mas o nosso ponto de vista é pós. É um problema seu. Mas eu sou amilenista. É um problema seu. Agora eu quero dizer uma coisa, isso aqui não arranca a esperança de ninguém. O certo é que Jesus vai voltar.
Mas como nós seguimos a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, nós, pentecostais, o que que acontece? Nós entendemos que a segunda vinda de Cristo, ela é dividida em duas fases, até para encaixar alguns assuntos durante a grande tribulação, porque haverá problemas na visão pós-tribulacionista em encaixar alguns eventos como a Bíblia narra. Então, nós que somos pré-tribulacionista, nós acreditamos que essa segunda vinda de Cristo, ela vai ser marcada por duas fases. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Por que duas fases, pastor Aziel? É uma vinda com duas fases distintas. Ou seja, primeiramente vai vir Jesus, ele virá secreto para buscar a sua igreja. A gente usa como base a própria palavra de Deus, coloque aí 1 Coríntios 15, 51. Depois você pode colocar 1 Tessalonicense. Como é que diz aí? Vamos ler aí rapidamente. Eis aqui vos digo um mistério. Isso. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Pode seguir, vai. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Prestem bem atenção que aqui Paulo, ele não está preocupado em falar sobre visão pré-tribulacionista, milenista, pós, meso, nada disso. A milenista, a preocupação de Paulo é mostrar que há um evento escatológico do retorno de Cristo para abençoar aqueles que esperam em Cristo Jesus na sua volta, na sua vinda. Agora vamos lá para 1 Tessalonicenses, verso 4, Léo. Coloque aí do 14 em diante, vamos lá. Ligando com esse texto aí, como é que diz? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Sim. assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso, vai. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então pronto, então o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo que Paulo, ele está tratando de um assunto que gera esperança no crente. Olhem bem para cá, irmãos, olhem bem para mim. Esse assunto que trata da volta de Jesus Cristo não é para gerar debate, não é para gerar confusão, não é para gerar linha de pensamentos interpretativos. Esse assunto abordado da vinda de Jesus é para gerar consolo no crente. Glória a Deus. Por que que o crente caminha para a igreja? Por que que o crente serve a Deus? Por que que o crente adora ao Senhor Jesus? Porque há uma promessa. Ele voltará para levar o seu povo para o céu de glória. Coloque aí o verso 18 desse capítulo. Olha por que que Paulo escrevia. Como é que diz? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É para consolo nosso, meus irmãos. A Bíblia, ela não é escrita para debates. A Bíblia não é escrita para ser manual de teologia. A Bíblia, ela é escrita para o nosso consolo, para a nossa santidade, para a nossa fé. A Bíblia, ela é escrita para ser crida, obedecida, lida para gerar fé no nosso coração. Se o crente lê Bíblia com esse propósito, ele vai ser ricamente abençoado por Deus. Então, a palavra de Deus aqui é para trazer consolo. Se você lê João 14 primeiro, Jesus disse assim: não se turbe o vosso, ou seja, não fiquem inquietos, não se perturbem, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há o quê? Há muitas moradas. E vocês sabiam que a palavra de Deus, ela nos tira da ignorância, da frieza. Coloca bem aí, Léo, o verso... Vamos começar pelo verso 12, do mesmo capítulo, só para os irmãos terem uma ideia. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Pode ir.
Não quero, porém, irmãos, que sejais Olha, ignorantes. eu já expliquei aqui para os senhores e para as senhoras essa palavra ignorante quando eu usei o texto de 1 Coríntios. Vocês se lembram? Que eu falei aqui sobre os dons, quando Paulo diz assim: eu não quero, irmãos, que vocês sejais ignorantes, não é isso? Deixa eu procurar aqui. Aí é 1 Tessalonicenses, não é isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 13. Marque isso na sua Bíblia, irmão, para você não ficar perdido. Está aqui, olha, verso 13. Eu trouxe até aqui meu texto original. Ele diz: eu não quero que vocês sejais aí, ó, agnoeim. Essa palavra agnoeim, ignorantes, ele está dizendo aqui, é não conhecer. Está errado, ok? Está errado. Esse é o sentido desse verbo aí. Está errado. Está no presente. Está no presente, está na voz ativa, ok? Ignorantes, é no infinitivo aí. Observem que Paulo, ele está mostrando aqui que o crente não pode estar errado, ignorante. O crente, meu irmão, ele tem que conhecer. Aqui, esse agnoei é não conhecer. E não conhecer é estar em um estado de ignorância. Agora, quem conhece a palavra tem segurança. Quem conhece a palavra tem firmeza. Quem conhece a palavra tem alegria. Pode ter pandemia, pode o mundo estar indo de mal a pior, pode a economia estar falhando, pode a doença estar aumentando, mas quem conhece a palavra tem uma esperança maior, porque tem promessa de Cristo. Quem acredita assim? Amém? Então nós vamos voltar para lá. A base do Apocalipse, meus irmãos, é essa segunda vinda de Cristo. Que essa segunda vinda, nós que somos pré-milenistas, nós que somos pré-tribulacionistas, estamos pregando aqui que a vinda de Cristo, a segunda vinda, ela é marcada em quantas fases que eu disse? 2, não esqueça. Na primeira fase, que eu li já os textos para os irmãos, ele vem só para a igreja. O mundo não tomará conhecimento da vinda de Jesus. Aí nós chamamos isso de arrebatar, do grego arpazo, arrancar, tirar. A igreja, ela vai ser arrancada da terra pelo poder do Espírito Santo. Essa é a primeira arrebatamento que o Senhor toma a igreja para levar para o céu de glória. Depois de 7 anos, aí você tem esse período que vai marcar, então, essa distinção da segunda fase, que aí Jesus se manifestará para todos. É o que nós chamamos de revelação. Aí é que o texto diz: e todo olho o verá. Então, nós pentecostais, olha para cá, os irmãos que estão aqui, quem estão nos assistindo, não é que os pentecostais sejam atrasados ou tenham uma teologia fraca, é porque nós acreditamos assim, como muitos pais da igreja também acreditavam, muitos acreditavam assim, ok? Então, não é a minha discussão hoje falar desse particular, mas eu quero só dizer isso aqui, porque eu vou falar dessa parte da segunda vinda. O Apocalipse, a base dele, meus irmãos, é esse verso 7. É o verso 7 que diz assim, olha: e eis que vem nas nuvens e todo olho o verá, ok? E eis que vem nas nuvens. Se você analisar a linguagem de hoje, ela vai dizer assim: olhem, porque você tem a expressão aí do grego idu erketai, metatom nephelon, kai opsetai. Veja que aí é futuro, opsetai, verá, auton pais oftalmos. Entenda que a nossa tradução seria: e verá a ele todo olho. Mas a gente translitera e coloca a frase da seguinte maneira: e todo olho o verá. Oftalmós é de oftalmologia, de olhos, de óculos e assim por diante, ok? Mas a base do Apocalipse é a segunda vinda de Cristo. Por que, pastor Aziel, que a base do Apocalipse é a segunda vinda de Cristo? Porque essa segunda vinda, ela vai incluir acontecimentos pesados que irão desencadear com o fim
do tempo. Nós vamos ter nessa segunda manifestação, quando vier da segunda vinda de Cristo, nós vamos ter a batalha do Armagedom, nós vamos ter a separação das ovelhas e dos bodes, nós vamos ter o reconhecimento de Israel olhando para Jesus como Messias. Então nós temos vários acontecimentos que caminham para o fim do tempo. Então a base do Apocalipse é o verso 7. Prestem atenção nisso. É o verso 7 que nós estamos lendo aqui hoje, nesta noite. E quando a gente pega esse verso 7 do Apocalipse, ele tem ligação com mais 3 passagens bíblicas, que aí o Léo vai colocar aqui rapidamente. Daniel capítulo 7, você tem que fazer uma ligação de Daniel 7 com o verso 13. Veja lá como é que diz, Daniel 7:13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias, e o fizeram chegar até ele. Prestem bem atenção, no comentário bíblico Beacon, ele diz que essa expressão nas nuvens, que ela aparece 6 vezes no Novo Testamento, ela na verdade é uma reminiscência. Ela é uma reminiscência porque ela tem ligação com o que Daniel fala. Olha o que o pastor leu ali. Nas nuvens do céu. Irmão, Bíblia, olhem para cá os irmãos. O maior problema hoje é que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem a palavra. Nós estamos vivendo um tempo em que a vida de comunhão com Deus, ela está sendo construída em oba-oba, em farofa, em zoada. Mas antigamente, a vida cristã era construída em examinar a palavra. Era assim que era a vida cristã. Por que o povo se fortalecia mais? Por que o povo buscava mais santidade? Por que o povo tinha mais estrutura espiritual? Porque, na verdade, eles procuravam andar na palavra. E não era apenas o pastor pregar, não era apenas o apóstolo ensinar. Era o apóstolo pregar, ensinar, mas os crentes conferir aquilo que era ensinado. Olha aí, você pega um assunto desse aí, olha, e ele vem nas nuvens. A irmã cantou aqui. É por isso que eu separo o hino, porque hino também é teologia. A irmã cantou aqui, ele virá nas nuvens. Mas quem foi que disse isso? Aí você liga com Daniel. Aí vocês podem observar que essa construção é de Daniel. Mas esse mesmo versículo 7 do Apocalipse, você liga ele com Zacarias, coloca aí, 12:10, coloca aí, Zacarias 12:10. Como é que diz, pastor Wagner? Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja, só para vocês participarem. Coloca lá Apocalipse 7. Vocês já viram as 2 referências. Coloca lá agora Apocalipse 7. A primeira frase de Apocalipse 7, de quem é ela no Velho Testamento? Ela é de quem? De Daniel. E a segunda frase, de quem é ela? Vocês entenderam agora por que é importante ler a Bíblia comparando? Porque a primeira frase, ela está ligada com o profeta Daniel. A segunda frase, ela já está ligada com o profeta Zacarias. O que é lindo na Bíblia é que não há dissonância, nem no Velho nem no Novo Testamento. Há uma ligação, e isso é maravilhoso. Agora, hoje tem crente que não lê Bíblia, não examina, ele só quer ouvir farofa, só zoada, pregadores românticos, só querem ouvir coisas que lhe agradam. E lá em João, pode colocar aí na tela, João 5:39, só para os irmãos terem uma ideia, como era que o próprio Jesus Cristo disse. Veja aí, que ele diz. Como é que diz aí, pastor? Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Olha aí. E são elas que de mim testificam. Examinai as escrituras. Pronto, então prestem bem atenção, que vocês podem observar aí, que Jesus está dizendo que era para se examinar. Esse versículo tem 2 sentidos. Alguns judeus examinavam naquele orgulho, mas
apenas achando que teriam a vida eterna, mas também tem um sentido do indicativo, da ordem. Vocês têm que examinar a Bíblia. Então, hoje tem muito crente que não examina a Bíblia. Num culto aqui como esse mesmo, tem muito crente que está dormindo. Agora eu não me preocupo se tu está dormindo, porque eu estou pregando a palavra. Se tu ficar amanhã, a culpa é tua, não é minha. Porque a Bíblia diz que eu tenho que pregar todo o conselho de Deus. Agora, o maior problema é que hoje as igrejas, elas estão sendo construídas, e olha para cá, irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu não posso deixar de pregar a Bíblia, porque pode até ser bom o irmão chegar aqui e dizer, Deus tem um mistério contigo, é até bom a irmã chegar e dizer assim, o Senhor me disse que vai te dar isso, é até bom, mas isso não te livra do inferno, isso não te livra da condenação eterna. O melhor é você andar sempre examinando a Bíblia, para andar com a vida de acordo com a Bíblia, para ter uma vida santa. É assim. Porque para entrar com Jesus Cristo, é só se tiver vida santa. Hebreus, o escritor, ele deixou bem claro, segui a paz com, e o que mais? 12 e 14, não é isso? E a santificação, sem a qual ninguém verá. A gente é porque suaviza para os jovens, para as irmãs, para os irmãos, mas a minha Bíblia, ela está dizendo que sem santificação ninguém verá o Senhor. E aí vocês querem mais um exemplo? Coloque aí Atos 17, só para vocês terem uma noção, verso 14, verso 10, começa aí pelo 10. Como é que diz? Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eu só quero o verso 11, como é que diz o verso 11? Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Está vendo? Olha aí, olha o verso 11, diz assim, estes foram mais nobres, irmão, é um termo real, é de realeza. Só um crente mesmo que não gosta de examinar, é porque não tem cuidado com a vida dele. Quando você tem cuidado com a sua saúde, até mesmo quando um médico diz para você tomar um remédio, você ainda lê na bula, não é assim? Você pega a bula com medo de morrer e lê, e por que tu não lê a Bíblia? Com medo de morrer também para o inferno. Examina tudo, mas não examina a Bíblia. Tem muito irmão que na hora que pega na bula e pronto, eu não tomo isso aqui nunca. E só para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz assim, olha, que eles tinham disposição para fazer o que aí, pastor, vai? Recebiam a palavra, pois recebiam a palavra com toda... Bom grado. Aí, olha, aqui no grego é disposição, examinando. Então, você não pode só ouvir um pregador, só ouvir uma irmã pregar, só ouvir um profeta falar. Tudo que essa pessoa falar, o que ele pregar, o que ele cantar, você tem que ir para a Bíblia, saber se está de acordo com a palavra de Deus. Então pronto, a base do Apocalipse é o versículo 7, ok? Então nós podemos analisar, vamos seguir aqui, Apocalipse. Primeira coisa, aí você ligou com Daniel, com Zacarias 12, verso 10. E aí vamos ler também Mateus 24, verso 30, só para ligar aqui, ok? Só para ligar esses acontecimentos. Como é que diz aí? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha. E todas as tribos da terra se lamentarão. Isso. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então pronto. Quando nós analisamos essa expressão, é que agora Jesus Cristo, olha aqui, vamos voltar para lá, Léo. Presta bem atenção aqui. Olha aí. É que essa expressão, ele virá nas nuvens, vocês viram a irmã cantar, ele vem, como é que diz? Brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. Irmão, olha para cá. Nessa segunda vinda de Cristo sobre as nuvens, não é dia de alegria.
É aqui que eu quero falar para vocês. O arrebatamento é que é dia de alegria para a igreja, que serviu a Deus, que aguardou a Deus. Agora nas nuvens ele vem com os seus. Ele vem com os seus. E o comentário bíblico diz uma coisa interessante: quando ele vier, que todo olho vai ver, ele não vem para agradar homens, ele não vem para trazer salvação, ele vem para trazer juízo para a terra. É por isso que eu coloco esse hino aí, ele vem, ele vem, vai ser glorioso. Mas nesse dia aqui não é glorioso não. É glorioso assim porque a gente sabe que a palavra está se cumprindo. Mas esse dia aqui é o dia de acerto de contas. Já é no final da grande tribulação, é quando Israel vai estar na maior aflição do mundo e vão clamar pelo Messias. Por isso que nós temos que analisar aqui, esse dia aqui é dia de julgamento, é o dia da ira dele. Esse dia aqui é o dia do Apocalipse, capítulo 19. Na primeira fase da segunda vinda, arrebatamento. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, vivos, seremos transformados. Subiremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. É aqui que tem muitos problemas para quem é pós-tribulacionista. Então essa expressão nas nuvens, ele vem, todo olho verá, aqui é que é um negócio sério, meus irmãos. É aqui que você tem que entender. A segunda coisa, coloca aqui, olha, como as pessoas viam Cristo na sua primeira vinda? Os irmãos sabem que Jesus já veio uma vez, mas ele veio como na primeira vinda? Como foi que ele veio? Vocês já disseram aí, como foi que ele veio? Não, mas só quem tem boca, parece que os irmãos estão com medo. Ele veio como um anjo, foi? Ele veio como o quê? Como homem, João 1,14. E o verbo se fez carne. Inclusive o nome dele é um nome humano, Jesus. Só que quando Jesus Cristo veio como homem, os olhos do mundo não olharam para Jesus como Filho de Deus. Os olhos do mundo não olharam para Jesus como ser divino. Os olhos do mundo olharam para Jesus como um ser qualquer. Está aí. Não enxergavam em Jesus o Cristo. Não enxergavam em Jesus o Filho de Deus. Leia aí, coloque aí, Marcos 14, 62. Depois 14, 26. Leia aí rapidinho, pastor. Como é que diz? Jesus disse-lhe: eu sou, e vereis o Filho do Homem, assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Vai a outra referência, 26, mesmo capítulo. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vocês sabem que nesse julgamento de Jesus, tanto o sumo sacerdote como até Pilatos, tu és o rei dos judeus? Tu és o Filho de Deus? Ele dizia, eu sou. Mas a multidão escarnecia, as autoridades escarneciam, porque olhava para ele e não via Jesus como o Filho de Deus, não via Jesus como a promessa de Deus, não viam Jesus como enviado de Deus. Era um mero homem, era um impostor, era um enganador. Olhe para cá que eu vou dizer uma coisa: o Jesus humano, o Jesus que se tornou carne, ele era homem de dores, como diz Isaías 53. Olhando para ele não havia beleza alguma. Ele era o homem mais simples, amado pelas crianças, odiado pelos escribas e fariseus. Honrava as mulheres, vivia e comia como um ser normal. As pessoas olhavam e diziam, esse não é o Cristo, esse não é Jesus.
Olha, tem aí na internet, na hora que você abre a sua internet, aí tem assim: Jesus não existiu. Eu tenho um livro lá em casa, Jesus nasceu na Índia. Eu tenho um livro lá em casa, Jesus era um mero filósofo. Olha para cá, nós não estamos se importando com essas besteiras, porque Jesus só é revelado pelo mistério da fé e pela crença. Aleluia. É pela fé, irmão. É o Espírito que te revela Jesus. Eu não creio nesse manuscrito. Eu não creio, eu não estou me importando. Nós acreditamos em Jesus, é pela fé, porque nós cremos é nele. E eu vou dizer mais uma coisa aqui, irmão. Ninguém arranca do coração do crente aquela experiência gloriosa que ele teve com Jesus. Hoje tem um bocado de teólogos brincando e outros dizendo: não, Jesus não é isso, Jesus não é aquilo. É porque a gente entende assim: olha para cá, eu quero ver arrancar do coração de um crente que um dia gritou por Jesus, que um dia chamou por Jesus, e Jesus entrou na vida dele, deu a paz que a alma dele não tinha, deu a alegria que a vida dele não tinha, deu o gozo da salvação que a alma não tinha. Ninguém arranca isso da tua alma. Só quem crê diga glória. É por isso que lá em Mateus 16, 17 a 18, o próprio Jesus Cristo disse para Pedro: não foi a carne, Pedro, e nem foi o sangue que te revelou, mas o meu. Porque ele perguntou: o que os homens dizem? Não, estão dizendo, eu vou parafrasear, uns estão dizendo aí que tu é uma invenção do Império Romano, outros estão dizendo aí que tu é um impostor, outros estão dizendo que tu és Elias, ou João Batista, ou alguns dos profetas, ou Jeremias. Aí ele vem: mas vocês. Aí Pedro, usado pelo Espírito Santo, que isso aqui é só coisa do Espírito Santo, meus irmãos. Olha, tu pode ler teologia, tu pode ler obras teológicas, tu pode fazer hermenêutica. Agora deixa eu te dizer uma coisa: se tu não tiver o Cristo revelado pela fé, tu não sente a glória dele. Eita, glória a Deus. Só quem glorifica, só quem exalta. Sabe por que que hoje muitos não adoram como deveriam adorar? Sabe por que que muitos hoje não sentem a graça e a alegria na alma? Porque Jesus nunca lhe foi revelado. Mas quando Jesus é revelado para a tua vida pela fé, pelo Espírito Santo, aí tu grita: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então as pessoas olhavam para Jesus e diziam: não, isso aí ele não é. O sumo sacerdote dizia: ele é um mentiroso. Jesus diz assim: eu sou o Cristo. Mas eles não acreditavam, eles olhavam para Jesus como um ser qualquer. Volte lá, por isso que eu coloquei ali, olha, como as pessoas viam Cristo na sua primeira vinda. Como é que você vê Jesus? Coloca mais som aí, Alexandre. Como é que você vê Jesus? É por isso que a gente canta aquele hino, né? Sempre que eu leio na história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Como é que diz? Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar nos seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. As ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem seu meu Senhor. Eita, aí, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração. Diga bem forte agora: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, aleluia, que é vencedor.
dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Eita glória! Verei a Jesus como Ele é. Quem glorifica a Deus? Então, meus irmãos, nós não cremos, mas o Jesus que veio em carne, que se encarnou, que se tornou homem, as pessoas olhavam para ele e não acreditavam. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A terceira coisa que eu coloco é que é o seguinte, meus irmãos, hoje há muitas pessoas que ainda olham para o Jesus que nós pregamos, advogado, juiz, ateu, mulher da elite, professor universitário, que segue Lênin, que segue Stalin, que segue Karl Marx, Max Weber, que segue não sei o quê. Nós não estamos se importando com eles. Nós sabemos que um dia o mundo vai ver ele. Olha para cá, igreja. Duas coisas. Primeiro, a igreja tem o desejo e a alegria e a esperança e o anelo de um dia ver Jesus. Coloca aí 1 João 3, 2. Só para os irmãos. Esse é o desejo dos crentes. Esse é o desejo dos crentes. Como é que diz? Amados, Eita glória. agora somos filhos de Deus. Isso. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Eita, irmão, imagine um dia você chegar lá na eternidade. O Jesus que tu tanto adorou, que tu tanto cantou para Ele, pregou para Ele, serviu a Ele, glorificou a Ele, você ouviu falar dEle. Um dia você vai vê-lo face a face e vai ser como Ele é. Quem tem essa esperança? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Passa o versículo aí, para quem tem essa esperança. Passa bem aí esse versículo. Como é que diz? E qualquer que nele tem esta esperança, Se tu tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, se purifique. como também ele é puro. É assim, para tu ver ele, tu tem que estar com a vidinha purinha. Olha para cá, os olhos velho cheios de pecado, com enrolada, vida velha desmantelada, sem santidade, tu não vai ver ele não, porque ele é santo. E santo só quem pode ver é quem tem vida santa, é quem tem comunhão com ele. Pronto, aí a igreja vai ver no arrebatamento, vai se encontrar com ele e vai ver ele. Agora, irmão, vai chegar o dia, ouçam bem isso aqui, irmão. Vai chegar um momento, irmão, que todo mundo vai ver Jesus. Hoje, nós temos um povo que vê Jesus pela fé, somos nós. Nós somos o povo que estamos vendo Jesus pela fé. Agora vai chegar o dia, olha para cá, que todo mundo vai ver Jesus. Só que vai ver Jesus não é para adorar Ele, porque só adora Ele quem vê Ele pela fé e quem tem vida santa. Quando Jesus vier, é o período em que o anticristo está com o seu governo montado, batalhando contra Israel. Se você pegar Daniel capítulo 2, ele trata sobre a grande estátua, e nessa estátua você tem os pés e as pernas que são ferros e barro. Mas naquele dia o governo será concentrado, é um governo de ferro, é uma ditadura diabólica. Vocês sabem quando é que o comunismo vai reinar na terra? Enquanto a igreja estiver aqui, olha que eu quero dar um recado aqui para vocês. E também aqui para os irmãos que estão assistindo. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, não se preocupe não. O comunismo não vai dominar. Agora, quando a igreja for arrancada da terra, o diabo vai botar o comunismo dele. Aí o diabo vai implantar o comunismo dele. Mas a igreja não está aqui. Porque naquele dia, ninguém pode adorar outra coisa a não ser Satanás, a não ser o anticristo. Pronto. A ditadura só pode comprar, só pode vender, só pode comer quem tiver o carimbo. Naquele dia, homem pode ser o que quiser, mulher pode ser o que quiser. A sem vergonhice, a bagaceira é grande.
Porque quem vai estar no controle é o diabo. É assim. É desse jeito. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela sabe que só quem é Senhor é Jesus Cristo. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela só adora Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós sabemos da história de imperadores, Domiciano, nós sabemos da história de imperadores como Nero, que tentou matar crente e matou crente para negar Jesus, mas crente de verdade não se rende. É assim. Crente de verdade não se rende. Um dia um rapaz colocou assim: olha, nós temos que ter cuidado com o comunismo para ele não atrapalhar a nossa pregação. Olha para cá, deixa eu te dizer uma coisa: pode ter o comunista que tiver, pode ter o presidente comunista, pode ter o governador comunista, mas enquanto tiver crente salvo aqui na terra, comunismo não manda no coração dele. Pode matar ele, mas ele não nega a Cristo Jesus. Só quem aqui é fiel a Jesus. Agora tu tem, hoje irmão, a maioria dos irmãos não são crentes de verdade, e até pastor aí fica tudo com medo. Com medo. Não, nós temos que ter, pronto, enquanto a igreja estiver aqui na terra, quem manda, meus irmãos, é o Espírito Santo na nossa vida. Agora vai chegar o dia, olha para cá, vai chegar o dia, porque hoje, só quem diz que Jesus é o Senhor, é os crentinhos lavados pelo sangue de Jesus. Olha aqui para uma pessoa, um doutor, abrir a boca, porque diz que é doutor. Tem vários que servem a Deus, mas eu não acredito, eu não dou glória a esse Jesus. Mas não se preocupe não, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A Bíblia diz que vai chegar o dia, Filipenses 2,11, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o... Pronto, não é porque vão ser salvos, porque no livro do Apocalipse não se vê nenhum mal, uma pessoa má se convertendo. Não se vê. Agora, naquele dia, quando Jesus vier nas nuvens com os seus, o versículo aqui ele não está procurando mostrar como é que o mundo vai ver, como é, porque tem teórico que fica, vai ser televisionado, vão usar a internet. Eu não estou me importando com isso aí não. Eu só quero dizer uma coisa, que naquele dia, todo olho vai ver. Olha para cá, os comunistas vão ver. Meus irmãos. Os adoradores do diabo vão ver. O diabo vai ver. O falso profeta vai ver. O anticristo vai ver. Os cães do inferno vão ver. Ateu vai ver. Aqueles que lá no carnaval puxaram um Cristo velho que não era Cristo, era só um boneco velho, vão ver ele naquele dia. Todos vão olhar e vão ver ele vindo nas nuvens, com poder e grande glória. Eita, glória a Deus. Mas naquele dia ele é o cavaleiro do Apocalipse, do capítulo 19, meus irmãos. É assim. Agora uma coisa, lá vai, volta para lá, Léo. Aí, pastor, o que é que vai acontecer nesse dia que todo mundo vai ver? Olha para cá, irmão. No dia que todo mundo vai ver, eles vão olhar e vão ver o rei e quem mais? Diga bem forte, vão ver o quê? Não, diga mais forte, eles vão ver quem? Pronto, olha para cá. Naquele dia quem vem não é o Jesus Salvador. Naquele dia quem vem não é o Jesus Libertador. Naquele dia quem vem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É nesse dia aí que Daniel diz que uma pedra sem auxílio de mão cairá e vai esmagar tudo que é reinos das trevas e reino dos homens. Naquele dia não tem poderoso na terra que seja páreo para o Jesus que vai aparecer nas nuvens. Eita, glória a Deus. Meus irmãos. Aí você quer ver agora? Vamos lá, Léo. Aí você quer ver aqui? Olha aqui, olha. Aí vai ter um lamento profundo. Qual é o lamento profundo, pastor Aziel? Volta lá para o Apocalipse 1:7. Eu já vou encerrar. 1:7. Olha que diz assim. Leia aí, pastor Wagner. Até, vai. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha. Diga isso, toda a igreja bem forte. Vocês que têm boca, só para você entender como o negócio é sério. O que acontece? Pronto, só aí. Agora eu quero só que vocês digam comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. E todas as tribos
fulai, aí está no plural grego, fulai, todas as tribos, olha para cá, se vocês analisarem essa expressão, passai, aí é todas, olha para cá, por que estão dizendo aí, quantos o traspassaram? Essa palavra aqui, ela é ampla, ela vai pegar aqueles que crucificaram ao Cristo vivo, que mataram a Jesus e negaram ele. Mas essa palavra também, ela é escatológica. Ela vai abranger aqueles lá do passado, também os que estão nos dias de Cristo, que negaram a Cristo, que rejeitaram a Cristo, que nunca o viram como rei, que nunca o viram como Senhor. Naquele dia, quem não reconheceu a Cristo como Senhor, como Salvador, naquele dia, meus irmãos, essas pessoas, elas vão lamentar, porque o Cristo que eles negaram, o Jesus que rejeitaram, o Jesus que eles não acreditaram, naquele dia, ele vai aparecer nas nuvens, com poder e grande glória, e ele é o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, mas naquele dia ele é juiz, naquele dia ele é o quê? Juiz. Então pronto. Quem matou? Vocês se lembram que quando os judeus estavam matando Cristo, disseram, o sangue dele caia sobre nós, pode cair sobre nós, pois é naquele dia que vai cair, é desse jeito. Coloca aí agora lá, volte para lá, aí a gente volta, um lamento profundo. Por que a terra vai se lamentar? Olha para cá, vocês se lembram que lá em Lucas, quando o anjo Gabriel fez a profecia, e também vocês podem ver que Simeão, dentre outros, disseram, esse menino vai ser uma bênção para muitos, mas ele também é uma pedra de tropeço, ela vai cair. Olha para cá, todos que negaram a Jesus, que criticaram a Jesus, agora vão sentir um lamento profundo. Porque para nós, olha para cá, igreja, isso aqui é lindo, isso aqui é importante. Para o crente que todo dia está na igreja, glória a Jesus. Para o crente que todo dia está servindo a Deus, glória a Jesus. Para o irmão que está lá na universidade, sendo criticado pelo professor, tu acredita nessa besteira, nessa história de Jesus? Ele disse, eu acredito em Jesus Cristo. Para a irmã que está lá na empresa sendo criticada, naquele dia, quando Jesus aparecer, minha irmã, tu vai vir juntamente com ele. Tu vai vir com ele. Aí tem mais. Aquele dia Jesus não vai ser bênção para as tribos. Ele vai ser maldição, porque as pessoas rejeitaram ele. É por isso que a Bíblia diz que a terra, as tribos se lamentarão. Ou seja, o lamentar profundo aqui é porque eles transformaram Jesus, que era um objeto de bênção, mas agora, como tu não quis ele, rejeitou ele, criticou ele, desprezou ele, você agora é um objeto de maldição. Jesus vai ser para aquela pessoa um objeto de maldição. Não é mais aquele negocinho de João 10, eu sou o bom pastor, não tem mais. Não é mais aquele negocinho de João, eu sou o pão que desceu, isso é para quem acreditou nele e serviu. Não é mais aquele negócio, eu sou a água da vida, acabou. É o juiz. E eu tenho um recadinho aqui para os crentes, olha para mim. Tem irmão que fica preocupado quando o professor fala mal de Jesus. Fique não, meu irmão. Tem irmão que fica preocupado quando o filósofo fala mal de Jesus. Não se preocupe não. Jesus não precisa da tua defesa, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem gente que fica aí preocupado com o professorzinho que está colocando na internet, Jesus não vale nada, deixa ele lá, vai chegar o dia, vai chegar o dia que esse professorzinho vai para a ira de Jesus Cristo. Vai chegar o dia que esse que negou dizendo que Jesus não valia nada, ele vai gritar.
Então tem crente que fica preocupado. Jesus está dizendo assim, fique tranquilo, vocês me adorem, me sirvam, me sigam, porque vocês vão me ver e vão ser como eu sou. Mas para quem me negou, todo olho vai me ver. E sem querer, meu irmão, olha para cá, sem querer, ele vai abrir a boca e vai dizer, Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. É assim. É desse jeito. Até o cão vai olhar. E Jesus é o Senhor, é desse jeito. Aí tu que ficou, não serviu a Deus, Jesus, não tem mais não, ele não é mais o bom pastor, ele não é mais o caminho, a verdade e a vida, ele agora é fogo destruidor. Aí pronto, é por isso que tu leva a tua vida certinha, meu irmão. Irmão, irmãzinha que está aqui, leva a tua vida certinha. Nós temos que pregar a verdade, porque o que leva tu para o céu é a tua santidade e o teu crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Ok? Então pronto, eu coloquei aqui, olha, em último lugar, o que fazer com aqueles que desprezam Cristo? O que é que vamos fazer com eles? Hein, irmão? O que é que vamos fazer com o ateu que zomba de Jesus? O que é que vamos fazer com aquele que critica Jesus? O que é que vamos fazer com aquele? Primeiro, olha para cá. Aí diz, não, é um sacrilégio, porque é um respeito, mas nós não temos imagem de Jesus. Primeiro, não tem uma foto de Jesus. Naquele tempo nem máquina de tirar foto tinha. E segundo, era idolatria fazer foto dele, porque lá em Êxodo 20 a Bíblia diz, não farás imagem. Jesus não tem uma imagem. Então toda imagem que tem aí é mentirosa. Aquele Jesusinho velho feio, que está mortinho velho, acabado. Não é o nosso não. O nosso Jesus é vivo. A Bíblia diz que ele ressuscitou e ele disse, eis que eu estou vivo e tenho a chave da morte e do inferno. E não é por isso que na igreja eu adoro a Jesus, é com vida, porque eu sei que ele está vivo. Olha que tu chegar num culto como esse, aí tu dormir o culto todo. Eu sei que tem irmão que está doente, tem irmão que às vezes trabalhou muito, aí o sol é quente mesmo. Tem até que hora que ele está dormindo, glória a Jesus, ele não sabe nem por que ele está dando. Mesmo assim nós aceitamos, né? Que aí tu trabalhou o dia todo, agora todo o tempo, né? Tem irmão que acha bom, na hora que chega aqui eu vou para o culto para dormir, porque o ar-condicionado ele já procura um lugar bem ali do ar, é bem certinho, aí pronto, mas eu acho até vantagem, né? Porque pelo menos está vindo, né? É bom, é melhor do que ir para o cabaré, é melhor do que ir para um motel, é melhor do que ir para a festa, não é assim? Pelo menos está vindo, uma hora tu vê a sarça pegando fogo, é ou não é? Porque Moisés ficou colocando as ovelhas 40 anos. Num dia a sarça pegou fogo. E ele viu. O importante é vir. Assim, pastor, é porque eu vi um pastor de uma igreja aí, que eu não vou citar o nome, que ele explicando como é que o diabo faz crente dormir. Isso é loucura dele. Eu não acredito. Ele disse que quando o irmão chega na igreja, aí um demônio senta na cabeça dele, pega as pálpebras dele aqui, ó, e puxa. Mas isso aí eu não creio. E a minha sogra que dorme demais nos cultos, ela deve estar me assistindo na mesma hora. Vem aqui, dorme, minha sogra. Dorme demais nos cultos. Aí eu disse para ela, isso é um demônio que está puxando as suas pálpebras. Ela disse, não, senhor. Eu disse, pois é, mas tenha cuidado. Mas não, ela disse que tem uma doença mesmo, que é assim. Irmãos, eu vou encerrar dizendo, olha para mim aqui, toda a igreja, o que nós vamos fazer? Olha para mim aqui, igreja. O que nós vamos fazer com aqueles que negam Jesus? Vamos amaldiçoar eles? Diga sim ou não. Não, mas diga bem forte. Não amaldiçoar eles? Aqueles que dizem que Jesus não vale nada, nós vamos jogar praga neles? Aqueles que dizem que Jesus não presta, nós vamos odiá-los? Vocês se lembram que quando estavam matando Jesus, ele lá na cruz disse, Pai, perdoa-os, porque estão cegos do pecado. Mas eu vou dizer uma coisa, olha para cá, irmão e amigos, vai chegar o dia que quem negou Jesus, quem fez pouco caso de Jesus, quem rejeitou Jesus, aqueles que zombaram dele e brincaram com ele, vamos se preocupar não, porque Jesus diz, naquele dia, todo olho verá. E aí na hora que ele se apresentar, meu irmão, quando Jesus se apresentar, Jesus nem vai pedir, eles vão logo tremer, tu és o Cristo. Vocês se lembram que na hora que Jesus chegava, está lá em Marcos 5, aonde Jesus chegava, na hora que o diabo via Jesus, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus
É assim. O ateu velho, o professor velho de filosofia que não acreditava, na hora que vê Jesus vai cair de joelho. Eu não acreditei, eu te abandonei. Pois é, agora tu vai para o inferno. Vai para o inferno, não é porque Jesus não é amor, é porque não quis saber de... O tempo da salvação passou. Ô, meu irmão, vamos servir a Deus com